Então, fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari. Trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, eu peço a sua inscrição. É de graça aqui embaixo. Faça a sua parte também, ajuda o canal se inscrevendo, não paga nada. Deixe seu like também, ajuda demais no crescimento aqui do canal. E acione o sino das notificações. Bom, galera, antes de entrar nos assuntos aqui, eu quero falar sobre o Maurício Barbieri. Eu estou lendo sim, os comentários de todos vocês, eu vejo, cada um tem uma opinião, mas eu vou deixar a minha sobre o técnico Maurício Barbieri. É um cara que chegou no Vasco, sim, debaixo de muita desconfiança, eu concordo com isso, mas agora, é muito injusto, eu acho, da minha parte ou da sua parte, quando a gente fala que o Maurício Barbieri não faz um bom trabalho. Até porque ele faz um bom trabalho. Ele recebeu 14 jogadores novos, né, recém-contratados, para montar um time. E nem todos esses jogadores que chegaram no Vasco são titulares, né? Enfim, chegou para jogar, enfim, tirando ali o zagueiro Léo, o Ivan briga por posição no gol com o Léo Jardim, o Puma Rodrigues é titular, Lucas Piton é titular. Discordo também de algumas pessoas, quando eu falei ontem que pela primeira vez na história o Vasco vai entrar num campeonato, até esse momento já investiu 110 milhões em reforços, e discordo dessas pessoas. Tá trazendo refúgio. Que refúgio? O Vasco contratou o Puma Rodrigues, titular do Nacional do Uruguai, Lucas Piton, titular praticamente no Corinthians, o Fábio Santos, 1000 vezes Lucas Piton, o zagueiro Léo, titular no São Paulo, o Capasso, titular no Campeonato Argentino, no Atlético Tucumã, o Luca Orellano, titular na Argentina. Peraí, Pedro Raul, titular e vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro, todo mundo queria. Então vamos comentar sim, mas na hora de bater, vamos parar para pensar, falar, peraí, eu tenho que pensar um pouco aqui, eu posso comentar sobre o Jair, muito titular no Atlético e campeão no Atlético Mineiro também, se machucou, mas eu tenho certeza que depois iria recuperar a posição dele por lá. E o Vasco trouxe, o Corinthians queria, o Fluminense queria e o Vasco conseguiu contratar. Então, pera lá. Então vamos ficar atentos, vamos ficar ligados. O Palmeiras queria esses 6 meses aí de contrato com o Andrei Santos, o Vasco conseguiu trazer também, bateu o pau na mesa e falou, vem pra cá que eu quero você aqui. Então, assim, gente, de coração, não estou falando isso aqui para, enfim, impor, sabe, a minha opinião. Muito pelo contrário. Eu quero que você deixe sempre a sua opinião, mas sempre vamos analisar, né? Falar, peraí, cara, será que é isso mesmo que eu estou comentando? Eu não estou contente com o Vasco porque o Vasco está perdendo. Mas quando o Vasco começar a ganhar, a minha opinião vai mudar. Isso é natural do ser humano, né? Quando o time começa a ganhar um jogo, 2 jogos, 3 jogos, a sua opinião começa a mudar. Foi assim no Campeonato Carioca, tá certo? Então, assim, tem coisas que eu concordo, tá? Tem coisas que eu discordo e a gente vai debater sempre aqui. Eu acho isso muito saudável e acho isso muito legal também, tá certo? Entrando nos assuntos aqui, é... olha, clima entre os dirigentes do Vasco lá muito tenso por conta dessa derrota do Vasco para o Atlético de Minas Gerais. Enfim, houve cobranças internas dentro do Vasco, cobranças sérias. A diretoria realmente, enfim, foi para cima perguntando, pedindo uma posição e algumas respostas de alguns dirigentes, né, dos responsáveis pelo futebol ali do Vasco, tipo Paulo Brax, Luiz Melo, enfim, o próprio Abel Braga e o técnico Maurício Barbieri. Então, gerou sim um desconforto essa derrota, mas enfim, esperar a cena dos próximos capítulos, nada além disso, tá? Houve sim um desconforto, mas nada além disso. Eu apurei a situação ontem e só para deixar isso claro para vocês aqui. Sobre o Emerson Urso. Emerson Urso, para quem não conhece, hoje joga no Audax. Cobri alguns jogos dele, conversei com ele lá em Angra, né? Onde é o estádio do Audax, Audax Angra.
eu conversei com ele, tive essa oportunidade. Ele passou pela base do Vasco, é muito bom jogador, muito bom atacante, muito novo também, né? Ele era da base do Vasco, aí o empresário dele resolveu levar ele para o Corinthians e depois voltou para o Rio de Janeiro, passou pelo São Caetano também, foi bem no São Caetano, mas esse empresário dele é meio embaçado, tá? A questão dele é o empresário, tá bom? Um menino que tem tudo para voar num clube, e o Botafogo também quer, e se o Vasco contratar, tem que amarrar bem esse contrato, porque esse empresário dele, eu vou te contar, é um bom jogador, tá? Muito novo, né, gente? É muito novo. Ele era da base do Vasco, não sei quem lembra aqui, tá? Sobre mais um jogo treino, tá? Eu vou falar sobre o de ontem, tá? O Vasco venceu ontem o Tupi por 5-1, mas vou falar sobre o próximo. O Vasco joga mais um jogo treino nesse sábado agora, tá? Às 10 horas da manhã. Ainda não tem informação se vai ser transmitido pela Vasco TV ou se vai ter alguma transmissão aberta pra gente e tal. Se houver, tá? Eu trago aqui e vamos transmitir o jogo sim. Beleza? Então fica atento, fica ligado, se inscreve aqui embaixo e sobe o like aí ajudando o canal, tá? Outra coisa, saída de jogador, né? O Vasco informou ontem, né, que o zagueiro Ulisses foi para o Vila Nova, ou seja, o Vasco emprestou o zagueiro Ulisses para o Vila Nova. O Ulisses é um zagueiro que vai dar caldo. É muito novo, eu acho que o Vasco tem que fazer isso mesmo, tem que rodar alguns jogadores do seu elenco e o Ulisses foi emprestado, né? Então, um jogador a menos no elenco, até porque o Vasco continua contratando e o Vasco vai fazer mais 2 contratações até o dia 20 de abril agora, para o início do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se vai chegar antes, né, da estreia contra o Atlético Mineiro, é outro ponto. Mas o Vasco já está se preparando para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético tem um jogo pela Libertadores antes desse jogo contra o Vasco, Eduardo. Pô, galera, na boa, tô nem pensando nisso. Eu tô pensando no Atlético Mineiro. Se vem com o time titular, se vem com o time reserva, isso pouco importa. É o Atlético Mineiro, é um time muito forte, é um jogo no Mineirão, Mineirão cheio. Nós vamos transmitir aqui direto do estádio, então fica atento, fica ligado, se inscreve aí mais uma vez, porque vai ser um baita de um jogo pra gente, já de estreia, né? Então é isso. Então ontem o Vasco também realizou um jogo treino contra o Tupi, né? Com 3 gols de Galarza, o Vasco venceu 5-1. 3 gols do Galarza, um do Egnaldo e um do Juan Cruz, né? Que fez ontem já na sua estreia, fazendo um gol com a camisa do Vasco. O time inteiro de reservas, o técnico Maurício Barbieri deixou o time considerado titular treinando em separado e o time considerado reserva venceu a equipe do Tupi por 5-1, beleza? Mais uma vez, mudando de assunto aqui, o Euriquinho ontem, numa entrevista no canal com o Emerson Rocha e também com o Scofano, canal Fora do Jogo, né? Ele admitiu, né? Diz que é a favor da SAF sim, e admite que pode se candidatar à presidência do Vasco. Euriquinho, para quem não sabe, é o filho do Eurico Miranda, ele esclareceu muitas coisas, como o presente de Natal lá atrás, seria o Luiz Fabiano e não o Escudeiro e tudo mais. Muito maneira a entrevista, vale a pena assistir, tá? No canal Fora do Jogo, com meu amigo JP Scofano e também com Emerson Rocha, beleza? Depois eu trago os cortes aqui para vocês, muito maneiro, muito, muito legal mesmo, de coração. Falar sobre grana agora, sobre dinheiro. Ó, esse ano, sabe, o Vasco teve um lucro na bilheteria aí, grande, hein, gente? Alto aqui, sem brincadeira. De um ano para cá, o Vasco teve aí um aumento em bilheteria absurdo, né? O Vasco que, tipo, há um ano atrás, recebeu 148 mil reais só de bilheteria, né? Esse ano já chega a 6 milhões aí de lucro com bilheterias aí, vendas de ingressos. Então o Vasco tem que continuar na mesma, colocando um preço em conta para o torcedor lotar mesmo o estádio, sem essa de, o time é muito forte, o torcedor tem que pagar para ver um time bom. Longe disso, o torcedor pagou para ver time bananada, para ver time ruim lotando o estádio. Agora é a hora do clube retribuir, colocando ingresso mais barato, ingresso o mais barato que puder. Se possível, até dar de presente ingresso para o torcedor que comprou a briga e colocou o Vasco de volta na primeira divisão. Esse é meu pensamento sobre isso. Tá? Não tem essa de, não, o time é forte, tem que botar ingresso caro. É claro que não. Claro que não.
Tá? Então, assim, essa que é a grande realidade. Se quer colocar ingresso caro, chega em 2, 3 decisões seguidas, aí você cobra um preço mais caro. Porque no primeiro momento, nesse momento, é ingresso barato e olha lá, dá até de graça para o torcedor. Para finalizar, o assunto Alan. Né? O Alan chegou no Brasil, o Zé Colmeia mora no condomínio do Meia, né? Para mim, na minha opinião, se vier para o Vasco, vier sem custo, com custo só do salário, vai ser um jogador daqueles, né? Vai ser um cara que vai realmente chegar para jogar, vai chegar para jogar. É um volante meia que atua também como lateral direito e até ponta. Então o Alan é um jogador realmente polivalente. Eu quero no Vasco, quero muito no Vasco, gosto do atleta, sei que é vascaíno. Entre ele e o Cuejar, prefiro ele. Aí sim, aí eu acho que... tá na bola dividida. Traz o Alan, que esse aí a gente conhece, já foi campeão pelo Vasco. Enfim, eu acho que vai dar muito caldo com a camisa do Vasco. Mas vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Eu não estou cravando nada aqui. É apenas mudou para o Rio de Janeiro, voltou para o Brasil. O Zé Colmeia deu a notícia em primeira mão e eu tô ansioso aí para ver quem são esses dois jogadores aí. E vamos esperar. Nos cabe esperar. Mas eu estou sempre aqui ligado, estou sempre atento, sempre apurando para levar para você, torcedor vascaíno, as principais informações do nosso gigante da colina, tá certo? Do mais é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. E só para finalizar, ontem eu li assim, contratação surpresa, que contratação surpresa? Gente, desde o momento que o clube, né, as pessoas apuram que o Vasco vai contratar mais 2 jogadores até o dia 20 de abril, na minha opinião, essa é a minha opinião, é contratação surpresa, eu não sei quem é, então é surpresa. Eu estou errado? Então, para mim, é surpresa. Por isso, eu coloquei no título do vídeo. Contratação surpresa no Vasco. Sim. Que história é essa, parceiro? Tá maluco? É só você pensar. Peraí. Então, se eu não sei quem é, então é surpresa. É tipo você receber um presente. Você recebe um presente fechado. Você sabe o que tem dentro do presente? Não. Então, é uma surpresa para você. Pelo amor de Deus, né? Vamos pensar um pouquinho, né, parceiro? Pela madrugada. Bate no peito, beija a cruz de Malta e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Daqui a pouco eu volto. Saudações vascaínas.